E já temos muitas perguntas aqui para o Dr. Zé Maria, você pode fazer a sua, viu? O nosso WhatsApp é o 32220001, 32220001, fica à vontade. Ou você pode escrever aí a sua pergunta ou pode gravar seu áudio, né? Muitas pessoas preferem gravar o áudio, até porque é mais fácil, consegue explicar com mais detalhes, né? A sua dúvida, né? Fique à vontade, o nosso espaço está aberto a partir de agora. Vamos acompanhar a primeira pergunta. Bom dia, eu queria fazer uma pergunta para o Dr. José Maria. A empresa que eu trabalho, o dissídio era em março, né? E o dissídio saiu agora no mês de junho. Aí ela passou um comunicado que ela ia pagar o valor do aumento de dissídio só de junho, a partir de junho. Os meses de março, abril e maio que não iria pagar, né? Essa diferença. Por conta da crise do Brasil. Isso é correto? Porque geralmente quando o dissídio sai em meses para frente, eles pagam os atrasados, né? Mesmo que demore um pouco, mas eles pagam. E já foi colocada uma notificação falando que não irão pagar. Aí eu gostaria de saber, senhor doutor José Maria, se isso é correto ou não. Muito obrigado, meu nome é Regiane. Vamos responder a nossa ouvinte aí por parte, né? Se houve um dissídio coletivo, evidentemente, esse dissídio deve ter sido consignado ou celebrado entre o sindicato patronal e o sindicato dos empregados, né? Então, é bom que ela procure o sindicato, porque ele que fez o dissídio, ele que assinou o sindicalizado ou não, o sindicato deve ter feito essa participação, né? Não é certo, a empresa é obrigada a pagar, porque o dissídio, às vezes, igual ela falou, acontece, sai o dissídio 2, 3 meses após, mas a vigência do dissídio é lá atrás, quando foi celebrado o dissídio ou o contrato. Nesse caso, tem de pagar. Agora fica aquela dúvida para o empregado, né? Você precisa de cobrar da empresa, a empresa diz que não vai pagar, o que tem de fazer? É só depois que ele sai da empresa, ou se ele procurar a justiça para receber isso aí, ou mesmo o patrão, ele pode correr o risco de ser demitido. Mas aí ele tem o direito de receber. E corre aquela outra situação de que é a prescrição, né? Porque enquanto a pessoa estiver trabalhando, ela vai permanecer com o direito preservado. À medida que ela foi dispensada, ela tem aquele prazo do dia da dispensa até 2 anos correndo para frente, corre a prescrição. E lá daqueles 2 anos para trás, até ela entrar ou não, corre os 5 anos anteriores que ela tem direito. Se passar esses 5 anos, bye, ela não vai receber mais. Então é muito complicado, realmente. Eu acho que ela deve consultar o sindicato dela para ver qual a melhor forma. O sindicato pode negociar isso aí, ó. Se ele fez o dissídio, ele tem direito e competência para negociação. O sindicato pode ter colocado essa situação também dentro do acordo, né? Pode ocorrer, mas não é justo. Aí aquela questão que se coloca no dissídio ou no acordo coletivo que fere a lei ou a Constituição, ela não tem prevalência, né? Então tem de observar que os empresários vão ser beneficiados também com essa situação da pandemia. O governo vai dar alguma situação de retorno aí para que a empresa não perca tanto, igual estão falando que está perdendo. O empregado não pode ser prejudicado. Agora, só a minha opinião, se o seu dissídio aprovou reajuste nesse momento atual econômico, já está de bom tamanho também. Com né? certeza. Até porque tudo indica que o cenário econômico não vai promover nenhum reajuste salarial nesse momento. Com certeza, mas eu acho que aqui o Brasil é um país muito estranho, né? Isso às vezes vale para o setor privado, para o setor público eles não respeitam isso não. Eles vão soltando aumento. Você está vendo a briga aí no governo de Minas, que tinha dado aumento que prometeu aos policiais, está dando até ação na justiça já, dizendo que não pode. Tem que ser para todo mundo. Muito obrigado pela participação. Vamos a mais uma pergunta. Bom dia, doutor José Maria. Eu queria que você me informasse, por favor, como que o idoso faz um requerimento para agilizar o processo de uso capião, que está demorando muito, e a advogada diz que está na mão do juiz para dar a sentença. Como ele deve proceder? Essa questão do idoso,
né, no Estatuto do Idoso, logo no pedido da petição inicial, quando a advogada dá entrada com o pedido, ela já pode fazer uma observação, ela escrever em letras mais assim destacada, para que o juiz possa perceber que aquele é um idoso, ele tem preferência no andamento processual dele. Evidentemente que o juiz não vai perceber isso, quem vai fazer é a assessoria dele lá. E agora, a questão de quando vai dar a sentença, minha filha, isso aí só Deus sabe, porque no judiciário a coisa não está brincadeira, está difícil. Alguns processos não andam mesmo, eu não sei porque a falta de funcionário ou a estrutura sempre meio arcaica, não sei. A justiça está um caso complicado, mas no seu caso, se ela não colocou na petição inicial, a sua advogada deve fazer um pedido à parte, salientando ao juiz que aquele caso é um caso do idoso que tem urgência da situação dele. Isso que ela deve fazer. Convém você conversar com a sua advogada. Vamos a mais uma pergunta, é a pergunta do Donizete. Muito obrigado, viu, Donizete, pela pergunta. Ele quer saber o seguinte, doutor Zé Maria, quando pode dar entrada nos papéis da aposentadoria? Ele vai completar 65 anos no dia 20 de janeiro do ano que vem. E aí ele está informando que tem 29 anos de contribuição. No caso dele aí, se ele vai fazer o pedido de aposentadoria por idade, evidentemente que ele tem de esperar completar os 65 anos dele, né? A menos que ele, no caso dele aí, é homem, então mulher é 60 e o homem é 65, né? Então tem de esperar os 65 anos. E ele só pode dar entrada no dia que ele completar a idade dele. Se ele entrar um dia antes, a Previdência vai devolver os papéis dele, vai atrasar. Então ele deve entrar no mesmo dia que ele completou ou no dia seguinte, tranquilamente. Agora, ele tem de ver se ele está pedindo aposentadoria por idade ou por contribuição. Se for contribuição, ele tem de inteirar 35. Tem que trabalhar mais tempo. Ele vai trabalhar mais tempo e ainda vai pegar aí uma transição. Mas se for por idade, ele só completar a idade, me parece que para homem 62 anos, ele já tem até direito à aposentadoria. Não sei qual a situação que ele está querendo pleitear, se é por tempo de contribuição ou por idade. Nesse caso é importante também fazer uma avaliação com o profissional para saber qual aposentadoria vai compensar mais. Porque às vezes ele paga mais, né? Recolhe a mais. Às vezes ele vai trabalhar mais tempo sem necessidade. E se recolhe a mais, é melhor ele aposentar por tempo de contribuição. Agora, se a contribuição dele não perfaz mais do que o salário mínimo, ele já pode pedir aposentadoria, porque não altera nada, porque ninguém ganha menos do salário mínimo. Mas acima há a possibilidade. Mas aí ele tem transição e tem o tempo. Tem que fazer aquela complementação idade e contribuição, que para homem é 35 anos. Vamos a mais uma pergunta, quer saber o seguinte, doutor Zé Maria. Tem um imóvel comercial de propriedade de 6 herdeiros. Um só usa o imóvel para o trabalho. Aí ele está dizendo que o grupo aí de herdeiros está tentando fazer a venda, mas a pessoa que utiliza o imóvel reluta em sair. Ele está dizendo que ele não tem condições de comprar, mas fez benfeitorias e nunca pagou aluguel. Aí ele quer saber como fazer e como pedir a extinção de condomínio. Esse caso aí acontece muito e é frequente, né? Às vezes no meio dos condôminos tem um que usufrui e não quer contribuir para a venda do imóvel, porque ele está usufruindo, ele não tem condição de comprar, mas ele está ali sem pagar aluguel. O que houve aí que as bobearam, podiam pedir o aluguel dele, entrar com ação de arbitramento de aluguel e receber o aluguel os outros 5 herdeiros. São 6, um fica 1/6 sem pagar, mas 1/5 que ele deve aos outros é obrigatório pagar. Não tem saída, ela vai ter que entrar com ação de extinção de condomínio, é uma ação demorada, custosa, mas é o único meio. Porque como se dissolve condomínio? Através de uma extinção de condomínio. Tem que procurar um advogado e fazer essa ação mais rápido, porque ela é demorada. Vamos a mais uma pergunta. Bom dia. Aqui é o Paulo aqui do bairro Candelária, doutor José Maria Pena. Eu queria saber se a minha esposa já tem 15 anos pago de INSS, mas ela trabalhou 5 anos como auxiliar de enfermagem. Eu quero saber quando ela for aposentar, se ela tem desconto, se ela tem a salubridade nesses 5 anos. Ela tem 53 anos de idade. Tá? E qual o tempo que ela tem que entrar com os papéis para aposentar? Obrigado. No caso da pessoa que trabalha em regime insalubre ou periculosidade, o tempo é menor, é 25 anos para aposentadoria, né? Por quê? Porque o tempo conta sempre 1 ano e 4 meses a mais.
né? Nesse caso aí, eu acho que ela não tem idade nem tempo de contribuição, porque ela tem que perfazer as duas coisas. Se ela tiver insalubridade e contar 25 anos, já é suficiente a contribuição, mas a idade dela não é suficiente. Então ele tem de analisar, pedir alguém para fazer análise, principalmente desse tempo que ela diz que é insalubre, que esse tempo de insalubre tem de fazer prova e a Previdência às vezes não aceita. No caso, às vezes a pessoa tem de deixar a Previdência e fazer recurso, mas se ela tiver comprovação, o tempo conta mais. 7 anos trabalhado num hospital com insalubridade vai contar aí quase 10 anos para ela, talvez facilita a aposentadoria para encaixar os 30 anos, porque para essa insalubridade total é 25 anos. Vamos a mais uma pergunta, é uma pergunta inclusive até delicada e complicada, doutor Zé Maria. Ela está dizendo que desde abril não recebe a conta de luz, que tentou entrar em contato aí pelas redes sociais, mas também não conseguiu. E agora chegou uma carta dizendo que o contrato foi encerrado e que a qualquer momento a energia pode ser cortada, né? E também está dizendo na carta que ela precisa fazer a troca da titularidade através do site. Ela disse que já tentou, já pediu ajuda, mas não conseguiu fazer isso pela internet, né? E está preocupado porque pode ficar sem energia elétrica a qualquer momento. Eu aconselho a pessoa a procurar direto a empresa. A empresa tem escritório, que você pode ir lá e tentar resolver essa situação e deve resolver. Caso ela não resolva, ela vai perigar de ter essa luz cortada aí, porque complicou para ela. Caso a empresa não resolva por forma da internet ou pessoalmente no escritório da empresa, eu acredito que ela vai resolver. Se não resolver, o caminho que ela tem aí na justiça. Procurar a justiça, fazer um depósito consignatório do valor que ela deve e pedir uma tutela de urgência aí para que não seja cortada a energia, porque hoje não pode se cortar a energia da pessoa, não. Tem que saber uma série de situações que pode prejudicar, no caso aí, o consumidor. Então eu aconselho a fazer esse primeiro e depois procurar um profissional, às vezes até entrar na justiça para ela evitar essa situação de risco dela aí. Vamos a mais uma pergunta. Ela está dizendo que tem aí um processo trabalhista, né, já no fórum há mais de um mês. Passou todos os contatos, números, bairro, endereço. Até hoje o empregado não recebeu intimação para ser marcada a audiência, né? O que deve ser feito neste caso. É importante a gente dizer aqui que por causa da pandemia, né, o fórum teve muitas alterações. Audiências estão sendo realizadas de forma diferente. Nesse caso dele aí, na Justiça Trabalhista, é bem rápida a primeira audiência de conciliação, é rapidinha. Não demora isso, não. Estou achando até estranho convir ele olhar com o advogado dele, se ele entrou com o advogado, porque normalmente os juízes estão fazendo por videoconferência. E às vezes o caso dele é um caso mais simples, eu não sei, deve olhar, eu estou achando que tem uma coisa errada, porque está funcionando no PGE, está funcionando normal e funciona bem, a Justiça do Trabalho é muito rápida, ela não demora, mesmo nessa pandemia ela está trabalhando normalmente, não está fazendo audiência presencial, mas se você solicitar uma audiência por videoconferência, a juíza ou o juiz te atende normalmente. Vamos a mais uma pergunta, né? Ele quer saber o seguinte, doutor Zé Maria, ele fez o pedido, né, para poder suspender a pensão alimentícia, porque o filho completou 18 anos. Só que não tem o endereço atual do filho nem da mãe. Aí ele quer saber se pode fazer esse pedido, né, da suspensão sem a presença das partes. Não, aí no caso tem uma divergência aí. Quando o filho completa a maioridade, a mãe já não responde mais por ele, porque a maioridade é 18 anos. O que vai acontecer? Ele tem de entrar com a ação contra o filho, porque o filho já é maior. Então ele tem de entrar contra o filho é que vai ficar sem a pensão. A mãe não responde mais pelo filho, porque ele já é maior. Então cuidado aí, porque enquanto você não entrar com a ação, vai ter de continuar pagando a pensão, porque senão você corre o risco de ser preso aí por uma pensão que já podia ter sido solvida através da exoneração, mas a exoneração exige alguns motivos, então fica de olho, procura um profissional da área aí, porque a situação pode te complicar mais na frente. Agora existe um detalhe também, se esse filho estiver estudando, né, esse prazo pode aumentar, né? É aí que eu falo, que a pessoa tem de procurar um profissional para ver a situação. Pode ser que às vezes o filho não estude, ou às vezes não trabalhe porque não quer trabalhar, então tudo isso você tem que fazer prova, porque mesmo ele fazendo prova, o que a justiça vai fazer? Vai citar, no caso, o filho que é maior, para que ele possa responder
se ele concorda com aquele pedido ou se ele vai derrubar os argumentos do pai. Essa é a situação que normalmente deve ocorrer num processo de exoneração de pensão. Vamos à última pergunta de hoje? Bom dia, doutor José Maria. Por favor, passe para mim o telefone do senhor ou também o endereço, por favor. Isso é importante, doutor Zé Maria. O Ian está dizendo que rodou porque muita gente pergunta depois que acaba o programa. Obrigado, viu? Eu acho assim, eu fico sem jeito de dar um endereço aqui, porque eu não faço aqui como comercial, né? Se depois a pessoa puder ligar aqui, eu tenho certeza que a rádio vai passar o telefone, eu tenho o maior prazer de atender as pessoas. Quando as pessoas carentes, eu não cobro de ninguém para dar consulta, faço encaminhamento, então eu peço que todos façam. E antes que termine aqui, porque essa é a última participação, né? Eu queria usar o tempo que eu tenho aqui para fazer um pedido aqui. Está correndo aí no WhatsApp uma notícia que é fake news, que o Rotary está distribuindo cesta básica. Não, o Rotary aqui de Divinópolis já distribuiu as nossas cestas básicas para as entidades, inclusive atendemos várias pessoas. Nós temos um programa agora de sopa toda semana também, nós atendemos. A gente não gosta de fazer muito propaganda do que a gente faz, mas parece estar correndo como que é o Rotary Internacional. Não, o Rotary Internacional, o programa dele da ajuda para o coronavírus já terminou. Então esse que está correndo na internet aí é fake news, não existe esse programa mais. Muito obrigado, fica atento, muito obrigado a todos e até sexta-feira, se Deus quiser.